Olhar aqui para a Tupi, antes de olhar o curtíssimo prazo, né, e o ponto de agora, tentar entender, né, o que aconteceu nessa movimentação de alta. Porque apesar de nós no curtinho aqui estarmos vivenciando, né, essa correção, esse ajuste nos preços nesses últimos pregões, né, somando aqui 12%, quase 13%, né, tem uma historinha a ser contada dessa alta. Tá? E a historinha que foi contada dessa alta, que é o ciclo, né, com uma característica em W, ela tem uma historinha onde essa movimentação ela vai aqui na região de 70,7, tá? É interessante a gente olhar que esse ponto intermediário ele foi até a região de 50%, então acaba que o 70,7 ele é uma derivada dos 50%, né? Então o movimento ele corrige 50% da tendência principal, né, que no caso era de baixa, então ele corrige 50%, depois de corrigir 50%, ele volta a tentar trabalhar na tendência principal, não consegue seguir o movimento do preço e aí inverte a cabeça dos participantes e aí a gente tem dois níveis, vamos assim dizer, principais a ser trabalhado, né? Que é a região dos 70,7 e depois a região de 88,6, que é essa região aqui dos 24,45. Beleza. Aconteceu, o mercado foi para lá, né? Começa a se questionar. E aí nesse questionamento aqui nos 88,6, tá? Nós tivemos aqui a primeira etapa de correção e estamos tendo aqui a segunda etapa de correção em cima de Tupi. Legal? O que acontece? A gente vai entrar um pouquinho mais no gráfico, olhar um pouco mais para o momento de agora e tentar interpretar dentro deste contexto o que nós podemos esperar para o mercado. Tá? Num cenário positivo é fácil. Né? Quando a gente olha aqui um cenário bem positivo, bom, a minha projeção ela vai para patamares bem elevados, bem significativos. Tá? Eu acho que a gente vai ter aí uma possibilidade de Tupi andar até a região, deixa eu só acertar aqui, esse mouse está rápido, até a região de R$ 50,60. Acho que o próximo rally de Tupi, a gente vai ver esse desenrolar até essa região. Se tu for olhar, gente, os números de atividade, provavelmente a gente vai ter um segundo semestre muito aquecido. E aí, tendo um segundo semestre muito aquecido, obviamente os mercados, né, eles vão ficar fervorosos. No curto prazo, a gente está aí com essa, né, mensagem da proposta da reforma da Previdência. Poxa, a gente tem que entender que é uma proposta, né, tem que avançar a proposta, não é algo definido, mas é o primeiro movimento. Né? E obviamente que ela vai ter aí muita desidratação no processo. Né? Então também a equipe econômica, sabendo disso, coloca algumas outras, né, as informações para ter negociação. Tá? É importante, nada vai ser aprovado assim imediatamente, né? Vai ter um processo de negociação. E a gente, como investidor, tem que entender isso. Tá? Eu acho que o mercado ele não está nem um pouquinho pessimista, vamos assim dizer, tá? O sentimento, pelo menos que eu tenho, ele é um ajuste. Tá? Tanto que o meu número para o Ibovespa, não sei se vocês acompanham o pre-market, se não acompanham, sugiro acompanhar. O meu movimento de correção, que eu já enxergo desde a semana passada, era que pudéssemos voltar para 124 mil pontos. Tá? Por quê? Porque a gente já chega aos 130. Tudo tem uma história, tudo tem um porquê, tudo tem o seu momento de acontecer. Tá? Então, quando a gente vai entendendo e aceitando isso, fica mais fácil. Até compartilhei agora há pouco no meu Instagram. Quem ainda não segue, por favor, googlaalmeida.gc. Falando, né, todo investidor quer ser conservador no risco e agressivo no retorno. Então, para a gente ser assim, que dá para ser assim, né, a gente precisa entender como é que está o ciclo dos preços. Tá? Mas voltando aqui para a Tupi, entrando um pouco mais no gráfico, para que a gente possa entender, interpretar esse movimento. Tá? A gente teve aqui as duas etapas de correção. Dentro dessas duas etapas de correção, tá? Essa segunda, notem que quando nós tivemos essa segunda etapa de correção, tá? O mercado ele ficou nesse patamar aqui dos 23,45, certo? Está aqui nesse patamar de 23,45 e aí tem chance de voltar a subir, acelerar e começar a desenrolar esse movimento na direção lá que eu tinha mostrado para vocês, dos R$50, né, 50 com 60, mas o primeiro rally tende a ir até R$29,60. Tá? Então o que eu estou enxergando, eu estou olhando aqui as estruturas ABCDs em função do nível de preço que está agora. Tá? Única e exclusivamente por causa disso, por causa do nível de preço que está agora, o que já foi feito antes. Já enxerguei que meu W, né, minha situação do ciclo, joga lá para cima, então eu tenho uma boa simetria, o que permite com que eu tenha uma exposição mais reduzida no papel. Tá? E possa surfar
toda vez que fechar um ciclo de baixa, eu posso surfar, né, na ponta compradora. O que vocês precisam seguir? Ter um rastreador, né, de tendência, um trend following, para que a gente possa, havendo um gatilho, depois que terminou uma estrutura de correção, havendo um gatilho operacional, você possa surfar o movimento direcional, né, buscando os alvos que se tem. Tá bom? Então a minha visão aqui para Tupi é essa aqui. Não estou preocupado, até porque eu tenho os gatilhos operacionais sempre, né? Então tenho critério para estar comprado ou não estar comprado, certo? Não sou um cara que gosta de operar vendido. Quando some a assimetria no mercado, eu prefiro gerar liquidez. Porque a liquidez me traz aquela questão da opcionalidade, né? O que é opcionalidade? Eu volto a ter o direito de poder fazer o que eu quiser, eu como pessoa física, né? Não é só o investimento que tem que ter opcionalidade, eu como pessoa física eu tenho que me apoderar dessa propriedade, né? Da opcionalidade, e quando eu gero liquidez eu volto a ter a opcionalidade. Obviamente que eu posso perder essa opcionalidade se eu gastar o dinheiro, tá bom? Mas o que eu enxergo aqui para Tupi é exatamente isso. E o meu pior cenário para Tupi, só para ficar bem definido, bem claro, né, toda a análise, seria voltar aqui para a região de R$21. Tá? Então, meu pior cenário é voltar para R$21. Meu cenário mais conservador ir para R$29,60. Tá ok? Respondido? Espero que sim, espero que sim. Vamos lá. Thales Wagner, pedindo aqui Viver. A turma gosta do Viver, né? Viver. Não sei se vocês acompanharam, a gente conversou sobre Viver nos últimos trading sites. Né? Vocês devem estar achando assim, puxa, o que é esse monte de nome que tu está falando? Bom, são as programações para quem segue o Guga, né, para poder acompanhar. Tá? E dentro da minha análise de Viver, o que eu tinha, né? Eu conversei com vocês também no programa Geometria da semana passada, porque esse computador aqui é da BMC e eu estou nas análises que eu fiz aqui na BMC. Então o que eu tinha aqui para Viver, né? Como minha tese, minha referência para o movimento de alta que eu tinha feito com vocês semana passada. Estava marcando que poderíamos chegar até a região de R$8. Né? Ali eu estava montando para vocês assim, olha, olhem para esse nível de preço, né? Olhem para Viver, para buscar essa região de R$8. Não fica com projeções muito acima disso. Né? Por quê? Porque você vai entrar numa outra esfera de risco. Tá? Então, o que aconteceu? Pô, chegou lá, foi num dia, eu acho que memorável, né? A cotação subiu 66% e aí no outro dia cai 50%. Por quê? Porque é óbvio que nesses patamares de preço, onde fecha ciclo, né, vai destravar aquela questão de alguns participantes ou muitos participantes vão entrar no seu nível de satisfação. Tá? E quando você atinge o seu nível de satisfação, o que você faz? Você ativa a sua força potencial. Qual é a força potencial do comprador? O comprador tem uma força potencial de venda. É só parar para raciocinar, né? Pô, todo comprador tem uma força potencial de venda. Ele executou a compra, né? Quando você tem liquidez, você tem uma força potencial de compra. Né? Quando você está comprado, você tem uma força potencial de venda. É uma coisa simples, lógica de se entender. Né? Então, quando chega num nível de fechamento de estruturas, né, e Viver, querendo ou não, foi relativamente bem alto, né? O que acontece? Ela destrava, né, a possibilidade do ajuste da correção. E agora, gente, não está nada pronto para se tomar risco novamente. Tá? Não está nada pronto. O que precisa acontecer? Precisa... Opa,